Meus queridos, muito bom dia na paz do Senhor. Amém? Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade bem especial que temos de estarmos iniciando a nossa semana, o nosso dia, também o nosso mês, não sendo ainda dia 1º, mas estamos bem no início, dia 4 ainda, na presença do Senhor. Muito obrigado ao Beto e a todos os demais auxiliares por esta oportunidade de estar com vocês compartilhando uma porção da palavra. Vamos abrir a Bíblia? Livro de Sofonias, livro do profeta Sofonias, capítulo 2, dos versos 8 ao 11. Voltando do Velho Testamento, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Um dos profetas menores, um livro pequeno, 3 capítulos, mas super bonito, atual, interessante de lermos. Sofonias, capítulo 2, dos versos 8 ao 11, dizem assim: Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. E isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Amém. Um livro interessante. Um rapaz de família real cresce no palácio. O seu nome significa o Senhor esconde. Levantado por Deus durante um período especial, em que o Senhor daria a oportunidade ao povo de um grande reavivamento através de Josias, um dos momentos mais marcantes, bonitos e especiais do Velho Testamento. O retorno do povo depois do cativeiro é uma marca também extraordinária, mas este período de Josias é um grande reavivamento, porque o povo aproveita a oportunidade em dar atenção à voz do Senhor. Sofonias, cresce no palácio, no meio de uma corrupção terrível de valores, principalmente os espirituais. O povo viu e assistiu Amon e Manassés, e este último adorar até Moloque e trazer crianças para serem sacrificadas, e outros mais abusos que fugiam por completo do que Deus tinha com o povo de Israel, sempre ressaltando que este povo era recorrente na ingratidão, e mesmo conhecendo a história, eles eram teimosos porque viram o deserto tornar-se um grande cemitério, por não terem ouvido a voz do Senhor e obedecido a Deus ao saírem do Egito,
Dos que saíram, só 2, Josué e Calebe, entram, conheciam a história, mas continuavam teimando, fracos, falhos e sempre medindo forças com o nosso Deus, insistindo no pecado. Sofonias cresce no meio desta condição bem deprimente, terrível, e Deus dá a ele uma mensagem, e o Senhor sempre fala de forma imperativa no livro de Sofonias, na primeira pessoa, dizendo que ele estava dando uma oportunidade ao povo dele para que mudassem urgente de conduta, porque o dia do Senhor viria, o dia do juízo viria. Deus é justo, não tem o culpado por inocente, não suporta a iniquidade, ama o pecador, é misericordioso, mas o Senhor impõe em muitos momentos limites, dando oportunidade de mudança. E o livro de Sofonias mostra isso. Ele mostrando ao povo que haveria um dia que Deus tomaria uma atitude drástica e que eles precisavam mudar a conduta e voltarem à origem, saberem o que Deus tinha com eles e deixarem o pecado para trás, principalmente tirar a centralidade de Deus, permitindo que outros deuses fizessem parte do seu dia a dia. Isto é abominável diante do Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, mas este povo não pensou, se deixou influenciar e agora estavam numa condição muito difícil e delicada. Deus dá a chance de mudança. Então Sofonias vem discorrendo uma mensagem pesada, mas em toda a extensão, o Senhor não se esquece do remanescente, do fiel, do que não se corrompe, do que permanece debaixo da vontade de Deus, fazendo a diferença. E o Senhor, sempre se lembrando desses, oferece aos tais uma oportunidade de restauração num tempo bem mais longo, bem mais distante do que se viviam ali, inclusive estendendo isso às suas famílias. Sofonias profetiza em Jerusalém, trazendo, como eu disse, uma mensagem difícil, mas ele também se lembra dos vizinhos que haviam no entorno de Jerusalém. Ele traz esta mensagem a todas as nações, inclusive por nós olharmos os 4 pontos cardeais desta vizinhança, que o Senhor ressalta uma palavra também de sentença detalhada aos tais. Aqui nós lemos que, após ele trazer uma mensagem ao povo, no capítulo 2, novamente de oportunidade de arrependimento, ele começa a ressaltar sobre alguns inimigos do povo de Deus, conhecidos como os filisteus, derrotados através de Davi por Golias, com uma marca especial neste momento, mas insistentes, cruéis, confiados e seguros na potência, no tamanho dos homens e na sua força, até de exército, sempre se levantavam contra o povo do Senhor. Agora ele fala sobre 2 nações interessantes, Moabe e Amon. Estas nações eram descendentes das filhas de Ló. Quando Deus dá a Ló a oportunidade, devido à intercessão do seu tio Abraão, e nós olhamos que Ló causou muitos problemas a Abraão, atrapalhou enquanto Abraão não se permitiu convencer em separar-se de Ló, ele tinha alguns problemas e, inclusive, comprometia a sua fé. Porque o Senhor disse, deixa tudo, ele deixa, vai para onde eu vou te mostrar, ele vai, mas ele não consegue largar Ló. O carinho dele por aquele sobrinho, e ele, por não ter filho, fala um pouco mais alto. Problemas surgem,
até que Deus fala de forma mais forte com Abraão e ele diz a Ló, olha, escolhe aí o que você quer, porque eu vou seguir o meu caminho. Ló escolhe o melhor, porque ele olha pela visão física, humana, leva a sua vida e, diante de um momento difícil, em que Sodoma e Gomorra se corromperam e os pecados ali chegaram às narinas de Deus, num cheiro pior impossível, Abraão ainda intercede por esse sobrinho e Deus dá a oportunidade a ele de sair de Sodoma e Gomorra. Ele sai, a sua esposa olha para trás, porque o Senhor diz que não deveriam olhar para trás, a sua esposa olha para trás, torna-se uma estátua de sal, e ele, com as suas filhas, passa a viver. As suas filhas se desesperam por não terem descendentes, e elas foram criadas no meio da imoralidade de Sodoma e Gomorra, em que incesto e outros mais pecados eram comuns, naturais, aceitos, por isso foi destruído este povo. A maledicência, a malícia, o premeditar, a dissimulação, a manipulação também foi trazido no caráter destas jovens, e elas têm lá uma ideia. Olha, nós não podemos morrer e não deixar descendentes. Então nós vamos embriagar o nosso pai, nos deitaremos com ele e nós seremos mães e os nossos filhos darão prosseguimento à nossa geração. Acostumadas então com a embriaguez, conhecedoras do efeito que ela pode provocar, o pai também acostumado com isso, ao aceitar a proposta das filhas em embriagar-se e depois perder o sentido do que estava acontecendo, isto é comum a quem tem este hábito, e estas duas moças geram filhos, Moabe, a mais velha, e Amon, a mais nova. Tornam-se então estes dois rapazes nações e implacáveis perseguidoras do povo de Deus. Nações invejosas, nações que queriam talvez aproveitar-se da proximidade de parentesco que tinham com Israel e não se conformavam com o que Deus fazia a favor de Israel, porque isto era uma promessa que o Senhor tinha dado ao tio destas nações, Abraão, que o Senhor faria Israel destacar-se. Então haviam ali problemas insolúveis aos olhos humanos. E no momento aqui em que o povo atravessava este instante de distanciamento do Senhor, e que através de Josias viria um grande reavivamento, estas nações eram perseguidoras, inimigas do povo de Deus. Causavam problemas, desgostos, e quando talvez ouviram as mensagens do Senhor, que eram contundentes, fortes, como eu disse, imperativas, e diziam ao povo, olha, mudem as atitudes. É bem provável que Moabe e Amon torceram para que o povo de Deus não mudasse as suas ações, fossem destruídos, para que eles, inclusive, tivessem a oportunidade de vir saquear as nações, a nação de Israel ou Jerusalém, e levar ali o que era motivo de inveja ou ciúme dos mesmos. Oportunistas, isto não é diferente nos nossos dias. Algumas pessoas vivem de uma forma oportuna da
prova da necessidade do momento difícil do outro. Fica à espreita, desejando que o que não é bom aconteça rápido, para que ela possa tomar uma atitude e nessa atitude beneficiar-se. Isso, no nosso dia a dia, se dermos uma olhada, é comum, e nós precisamos nos policiar. A Bíblia diz para nós chorarmos com quem está chorando e nos alegrarmos com quem estiver se alegrando. Outra coisa, os olhos de Deus enxergam a longo prazo, e limitados como somos, não podemos dimensionar o nosso meio-dia de hoje, porque não sabemos se estaremos vivos. Por isso que o melhor é nos unirmos, é sentirmos a necessidade do nosso irmão, nos tornarmos intercessores, porque uma oração intercessória muda grandes planos, e aqui nós vimos um exemplo do povo de Deus e destas nações aqui, destas jovens mães destas nações, que eram ingratas e que não conseguiram confiar que Deus poderia providenciar o melhor a elas. Isto é uma condição que precisamos tomar muito cuidado, porque diuturnamente lutamos contra o velho homem, e quando ele fala alto, nós nos tornamos justiceiros, mas Deus não é justiceiro, Deus é justiça. Então estas nações já têm uma origem comprometedora. Estas nações também, porque descendiam destas jovens que tinham sido criadas no meio de um comprometimento de valores, ali muitas coisas eram comuns, normais. Por isso eles tornam-se inimigos implacáveis do povo de Deus, porque não tem como, de forma alguma, andar dois se não houver comunhão. A luz nunca vai ter comunhão com as trevas. Mas vamos lá. Deus usa o profeta para que, de uma forma momentânea, ele deixe de dirigir-se a Jerusalém e passe a dirigir-se às 5 nações que estavam no entorno, vizinhas de Jerusalém, para levar também uma palavra de juízo, uma palavra de sentença. Eu tenho certeza absoluta que o sentimento de culpa, a consciência do pecado, era algo comum em Moabe e em Amon. Porque todas as pessoas podem dizer-se ateu. Num determinado momento, a sós, ela tem consciência que existe um Deus soberano e que, de uma forma ou de outra, nós prestaremos conta das nossas ações. Isto é fato, irmãos. Por mais incrédulo que a pessoa seja, mundana, carnal, corrompida, há um determinado instante, quem sabe até diariamente, porque ninguém consegue resistir à voz do Espírito Santo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O conceito de valores de Deus em oportunidade é bem diferente do nosso. Porque nós olhamos e dizemos, como pode uma coisa dessa? Nos irritamos, queremos ser justiceiros, mas Deus não. Longânimo, misericordioso, piedoso é o Senhor, tardio em irar-se. E o salmista ainda diz, louva a Deus, ó Jerusalém, louva, porque o Senhor tem de vós misericórdia. Então Moabe e Amon, por alguns séculos, foram alvos da misericórdia do Senhor. Mas eles optaram em insultar, zombar, rir, escarnecer do povo de Deus. Oprimir um povo que precisava
momentaneamente até de uma ajuda. Perseguir um povo, em algum momento, por mais defesa que tinha, tornava-se indefeso, porque eles conseguiam juntar mais exércitos, apesar da palavra de Deus nos dizer que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que devemos nos aquietar e saber que o Senhor do nosso lado nos fará vitorioso. Nós somos humanos, e a covardia do nosso inimigo, em algum momento, em unir-se a inimigos comuns para tentar nos destruir, é algo terrível e pode abalar a nossa confiança ou nos deixar assustados. Nada que o Espírito do Senhor Jeová não tenha condições de nos chamar a atenção que está conosco e de nos fortalecer. Mas sofrer insulto, calúnia, zombaria, perseguição, é horrível. É horrível. Até enfermidades físicas podemos ter, devido às pressões espirituais que geram sentimentos que vão inflamando o nosso físico. E nós passamos a nos tornar doentes. Moabe e Amon eram maldosos, ruins, não negavam a origem, não deram oportunidade a Deus para mudarem. Como um quebra-cabeça, com muitas peças pequenas e com um tamanho bem razoável, assim está às vezes o teu coração, tentando se remontar. Tentando se remontar. As peças são colocadas, em algum instante, parece que elas vão dar a liga naquele determinado espaço. Mas, repentinamente, você diz que a figura está deformada. A sua foto ainda está deformada. Não, a narina esquerda está na direita. É uma busca terrível que tem existido no seu interior. E esta busca tem gerado medo. Medo do ontem. Uma coisa que não seria comum a você ter medo, hoje medo faz parte do seu dia a dia. Mas o Senhor nosso Deus vai juntar estas pecinhas. Dentro da sua limitação, você tem determinado ao Senhor um tempo. Não dá mais, Deus. E eu tenho te determinado um tempo como uma sinalização. Não está colocando ele contra a parede, não, porque tem consciência que nós dois somos dois cacos e dos velhos. Mas o Senhor é maior para nos renovar. Não está jogando contra a parede, não, mas está num voto, num propósito. Até de madrugada tem sido incomodada a interceder por si, sentindo as dores da aflição no corpo, e eu me dirijo a uma jovem senhora, com as pernas comprometidas na circulação, com dores de cabeça inexplicáveis, com as mãos geladas em algum momento, com a pele ressecada, é inexplicável. Mas o nosso Deus diz que hoje Ele vai curar o teu sangue, vai normalizar a tua circulação, vai trabalhar na tua memória, e o Senhor diz que você vai conseguir se reencontrar dentro de si. As pecinhas pititicas, o Espírito do Senhor Jeová vai tomar nas mãos e vai dizer: põe este aqui, põe este aqui, põe este aqui, e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua história. Quando raiar o tempo que se chama novembro, você vai enxergar uma página nova, vai começar a ter percepção do que Ele tem, e vai dizer: Ele me honrou num tempo anterior ao que eu propus a Ele, e eu vou render gratidão e louvor, porque vale a pena servir ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Ali, meu amigo de boné. De boné, eu não sei distinguir essa cor aí, não vem ao caso, né? Eu vou me dirigir no nome do Senhor dos Exércitos a você, não é? E sempre ressaltando que grande entre nós é o Senhor, e o único digno de todo louvor, toda honra e toda adoração é o Senhor.
Tudo é dele, tudo por ele, tudo se faz através dele. Você anda desconfiado demais da conta. Vivendo um ano de prejuízos, inclusive no aspecto emocional, também tentando se remontar internamente. Se redescobrir, dar uma nova chance e encaixar-se no sentido profissional, financeiro, numa chance melhor. Tem sido difícil, frustrante, e o que mais serve de obstáculo são pessoas sem palavras, que te iludem e depois fazem você não acreditar em nada e em ninguém. E isso te deixa irritado. A primeira coisa que Deus vai fazer é trabalhar dentro de você. E isto vai continuar, eu não posso mentir. O dia de Deus vai chegar, mas momentaneamente isto vai continuar. E eu diria, Deus está te permitindo um processo de reciclagem, de descoberta espiritual, porque isto tem te feito orar mais, confiar mais no Senhor, apesar de, às vezes, não ter paciência para ficar perto de mais de 5 pessoas. É uma coisa que também te deixa num conflito terrível, porque não é característica sua. Então Deus vai trabalhar, você vai conseguir ficar no meio de 50. Sem sentir esta sensação ruim. Eu não estou dizendo que você é sem educação, porque Deus não faria isso. Estou dizendo que é uma crise interna, um momento difícil que você vive. E o Senhor manda eu dizer a você que toda esta situação que você vive, ela está forjando em você uma nova pessoa. Inclusive para administrar melhor o que Ele tem para te dar. Deus está te ensinando a duras penas. E você vai aprender. E as portas, quando se abrirem, elas não virão de ninguém que fez promessa, porque o nosso Deus de surpresa vai te surpreender. E ela será extremamente bem administrada por você. Entenda a minha situação. Sequer nos conhecemos. Ela será muito bem administrada por você. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado na história. Amém, meu querido. Amonita e Moabita era sinônimo de coisa ruim. Geravam pânico e medo. Gente que não queria ser transformada. E como eu disse, vivia à espreita para que fosse destruído o povo de Deus e eles levassem vantagem. Riam, zombavam, escarneciam, até mesmo das normas e procedimentos que Deus havia trazido ao seu povo. A lei. E que o povo não estava obedecendo. E que isto iria incorrer numa grande cobrança de Deus. Mas, pós-exílio, Deus já dizia ao povo dele: olha, eu vou pegar no laço Amon e Moabe. E eles serão por completo destruídos. E o que eles têm como orgulho, como fonte e recurso para permanecerem perseguindo o meu povo, eu darei às mãos do remanescente, do meu povo, aquele que permanecer fiel até o fim. Como diz a palavra de Deus, se permanecermos fiel até o fim, estaremos com o nosso Jesus Cristo, e Ele repartirá o que conquistou na cruz do Calvário conosco. E o dia dele está perto. Nenhum dos profetas disse de forma tão forte como Sofonias, e nós trazendo aos nossos dias, mais do que nunca, Jesus está pertinho e eu preciso estar preparado. Mas vamos voltar lá. Sodoma e Gomorra são representações de um juízo violento do Senhor. Deus destruiu aquele povo.
E agora, Moabe e Amon, que teve as mães criadas na imoralidade de Sodoma e Gomorra, Sodoma, também são sentenciados a serem destruídos por completo, porque eles se levantaram contra o povo de Deus. A consciência do pecado deste povo, da falha que eles tinham, das maldições que permitiram entrar entre eles, era uma coisa terrível. Outrora, vivíamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem um norte, sem direção, sem um apoio. Isto provocado pelo pecado, fruto da desobediência. As oportunidades e mais oportunidades inúmeras que Deus deu ao povo foram insuficientes para que eles tomassem consciência. Por isso, Moabita e Amonita era algo comum, normal. Israel também era culpado, porque eles tinham de Deus autoridade, promessa, mas se desviavam da mesma. Mas voltando a nós, vivíamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Éramos condenados ao nada. Ninguém que olhasse para nós poderia acreditar que um dia chegaríamos onde estamos hoje. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou o seu único filho, que mais precioso Deus tinha. Você consegue dimensionar em palavras o seu amor ao seu filho? É impossível. E uma mãe ainda consegue dimensionar? Apesar de Isaías dizer, pode a mãe esquecer-se do filho que criou, todavia do meu povo eu não me esquecerei. Mas, em regra normal, comum, Deus pegou o melhor, por isso que Ele pede de nós o melhor em tudo. O melhor que tinha, enviou ao mundo e deu a oportunidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai herdar a vida eterna. Aleluia! Um mundo repleto de Moabita e Amonita. Mas nós, vivendo no meio deles, sendo diferentes. Porém, eu quero seguir o raciocínio. Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária. Mandou o seu Filho. E através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos garantiu a entrada no céu e o perdão dos nossos pecados. Que Isaías, quando começa a profetizar de uma forma mais abrangente sobre o Messias, ele diz assim, vinde, ergam os olhos, acreditem, corram, porque ainda que os vossos pecados sejam mais sujos que a escarlata, Ele tem poder de transformá-los em brancos mais alvo do que a lã. Aleluia! Depois ele diz assim, todo vale será exaltado. Vinde, acreditem. Se passarem pelas águas, elas não te afogam, porque Ele estará conosco. Depois ele diz assim, olha, o milagre da redenção vai acontecer, Isaías. Transmita
ao meu povo de forma bem veemente, audível e compreensível, operando eu, Isaías. Quem é que pode impedir? Aleluia! Ele dizia: eu vou destruir completamente Moabe e Amon, no aspecto, entenda aí como figura de linguagem. Eu vou destruir. Aí Hebreus, o sábio escritor, diz que por uma única vez, ele entrou no santuário e se fez sacrifício por nós. E até o peso da consciência do pecado, ele carregou sobre ele. Levou cativo o que era cativeiro. Em Jesus Cristo, nós encontramos liberdade. Em Jesus Cristo, nós encontramos paz. E ele diz assim: eu vos dou a minha paz. Não é a paz passageira, mentirosa e dissimulada do mundo, não. É a paz verdadeira que Paulo diz. Ela excede todo entendimento. É incompreensível a profundidade desta paz. Que no meio da tormenta, dos insultos dos moabitas e amonitas, nós permanecemos firmes e fiéis, sabendo que o Senhor é conosco, e não vamos temer o que o homem pode nos fazer, porque a vitória é garantida. E Ele continua nos nossos dias, oferecendo oportunidades a moabitas e amonitas. Porque a partir do momento que o véu do templo se rasga, de alto a baixo, desce do alto, a redenção, quando ele grita, quando ele diz, tudo está consumado, lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo, ele nos abre a porta, para nós nos achegarmos a ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é impossível, inadmissível, que vivamos debaixo de pressões, às vezes cedendo às mesmas, como os irmãos israelitas, sem confiarmos no Senhor. O dia do Senhor está perto, e Ele vem, e a sentença de juízo ao homem que não quis dar oportunidade a Ele de mudança, vai vir, mas a nós nasceu o sol da justiça, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que garante estar do nosso lado até o fim, até todas as coisas se concluírem, e que nos deixou o Espírito Santo de Deus, que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então não se pode admitir que venhamos ceder às pressões dos moabitas e amonitas, e sim devemos preservar a nossa comunhão e integridade com Deus. E isto é capaz, é possível, porque Ele nos capacita para tal. Como também é inadmissível que talvez outrora, no velho homem, tínhamos a participação dos valores, dos conceitos, dos pecados dos moabitas e amonitas. A partir do momento que passamos pelo processo da cruz, nós precisamos ser libertos. Não pode ter vestígio do velho homem dentro de mim, nem dentro de você. Em nós não pode ter. E isto é uma questão diuturna, de transformação. É uma luta constante, mas Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado para nos dar vitória. Então o que eu quero dizer a você, a nós, não podemos ceder às pressões, nem nos preocuparmos com os insultos,
com a zombaria ou com as perseguições de Moabita e Amonita. São deformados no caráter. É intrínseco dentro deles. Não quiseram e não querem ser transformados. Viram o rosto para o Senhor. Querem permanecer neste mundo. Um amigo meu me disse uma coisa tão interessante. Há crentes hoje, e eu não estou aqui para julgar, porque eu não quero ser julgado. Com a mesma medida que julgamos, nós seremos. É só uma forma de reflexão. Mas há crentes hoje que aguardam mais o anticristo do que o próprio Jesus Cristo. Aguarda mais o anticristo do que o próprio Jesus Cristo. Porque ele não consegue se desvencilhar dos amonitas e moabitas. E outros vivem escondidos, fugindo, subestimando a própria capacidade de resiliência, de força, de autoridade, porque ele se sente pressionado pela zombaria e insulto dos moabitas e amonitas. Mas ainda tem o remanescente que não cede às pressões. Ei, minha querida, você tem uma blusa preta e uma criança do teu lado. É a mãe da criança, você? Sim. Um movimento de vitória especial Deus está trazendo à sua criança hoje, e envolve a saúde dela. Amém? Havia um processo anêmico neste sangue, uma baixa imunidade terrível, dores nas costas, dificuldades respiratórias e alergia. Está lá em Tóquio, a menina já tem o sintoma da alergia. Era até agora uma anemia no sangue. Mas o Senhor está curando a origem deste mal. Esta criança não consegue socializar-se com as demais crianças, não é porque ela é antissocial, é porque ela não consegue acompanhar as outras crianças da idade dela, a esperteza das outras crianças. Ela tem dificuldade de alimentação, porque ela tem problemas em relação a cheiro no nariz. Então pode servir a ela um excelente prato de macarronada com um cheiro saudável. Faz mal, arde o nariz e a criança rejeita. Deus está curando o sangue desta criança. Onde existia alergia, é um termo aparentemente feio que eu vou usar, onde existia alergia, micoses, mas a mão do Senhor está estendida e está curando. Você vai perceber que esta criança tornar-se-á saudável, ela vai alimentar-se inclusive melhor, ela vai ter um aproveitamento escolar excelente, o nome do nosso Deus será exaltado, porque a bênção do Senhor, ela é uma bênção na sua vida, filho é bênção, mas esta tem uma conotação especial nesta palavra, ela é uma bênção especial na história de vocês que são os pais, ela é uma mudança na família de vocês dos dois lados, ela é um susto, tudo que nunca se esperou foi tudo que Deus mandou, mas com estes probleminhas de saúde que se encerram esta manhã, tu verás a mão do nosso Deus estendida. Esta criança tinha febre com facilidade, não vai ter mais, porque ela vai, um dia ou outro é diferente. Mas pelo problema de saúde, pela fraqueza do sangue, não vai ter mais, o cabelo não vai cair. O nome do Senhor será exaltado na tua criança esta manhã aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui está dizendo que é 4/9, né? Eu olhei, de repente, cadê o Zinho? Pensei que, ou a pessoa responsável lá, como eu só sei o nome do Cláudio, eu pensei que o Beto estava contando, falta 4 minutos e 9 para você concluir. Eu falei, meu Deus, puseram aqui, como chama isso? Um cronômetro digital, né, Moisés? Para a gente ter consciência que tem que parar. Tudo bem que eu vou parar só 2 horas da tarde, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco nós vamos parar.
Agora eu tenho que voltar onde eu estava e eu preciso lembrar. Louvado seja o Senhor. Em Jesus, nós garantimos vitória. Outra coisa que eu quero te dizer. Quando permanecemos fiéis e não nos deixamos levar em desviar o foco, em entrar no mesmo jogo para ser como a maioria, aos moabitas e amonitas, Deus nos garante vitória. Moabita e amonita é momentâneo, serão destruídos. Agora trazendo para os nossos dias. E sempre dizendo, sem ser justiceiro, né? Moabita e amonita serão destruídos. Sim, serão destruídos. Como humanos, nós olhamos lutas que passamos e o que se provoca, quem provoca essa luta, a forma pela qual ela vem, de onde vem. E como humanos, em muitos momentos nós olhamos para esta dificuldade e achamos assim, será que Deus não está vendo? Porque tem moabita e amonita que cresce e chega longe, zomba, ri, olha assim, olha com um olhar sarcástico, humilha, sabe humilhar, porque confia nos seus próprios recursos, inclusive quando vê a nossa fraqueza, mas a Bíblia diz assim que quando pensamos que estamos fracos é porque estamos fortes. E a Bíblia nos diz que o poder, a grandeza do nosso Deus é operada no meio da nossa fraqueza, para mostrar que o grande é Ele. E Deus não precisa provar nada a ninguém, Ele o é. E Jesus deu o maior exemplo disso, quando o arqui-inimigo diz assim, vai, se atire daí, olha, me adore, eu te dou tudo isso. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Mas não foi tentar a Deus dizer, eu sou o Filho de Deus, o enviado às nações, o Messias, a redenção, a promessa. Este pináculo aqui é muito baixinho, porque ele poderia mesmo nem se atirar, ele se transportaria. Mas ele disse, não, eu não preciso desafiar a minha fé, desafiar o meu Deus para dizer quem eu sou. Assim somos nós diante de moabita e amonita. Persegue, zomba, ri, faz miséria, como diz o outro. Você tem uma blusa de moletom colorida. E o detalhe que eu quero ressaltar é aqui, olha, tem detalhes brancos aqui. Levanta a mão, meu amigo, por gentileza. Isto. Antes você tivesse medo de nós, era mais fácil. Você vinha, vamos lá, tirar a prova dos 9, né? Você anda com muito medo de você. Muito medo. Estás numa luta, numa guerra espiritual terrível. Também sofrendo injustiças. Como se você fosse uma peteca. Jogam para cá, jogam para lá, não deixam você sonhar e planejar um amanhã profissional melhor. Nunca pode decidir nada, porque não tem uma coisa fixa. E isto tudo está mexendo com você. E você está com medo de você. Do velho homem, Deus não está te expondo. Não servimos um Deus que expõe o outro, que fala o pecado do outro, a falha do outro. Eu não acredito nisso. Ele pode falar alguma coisa, mas aí eu tenho que ter a ética, né? Aí está aí, numa condição terrível. Com prejuízos. E uma coisa forte. Você tem tentado provar o contrário. Dia após dia tentando provar ao contrário. Porque um imã de Deus
preservou a sua vida para você estar me ouvindo hoje. Não estaria mais aqui entre nós, mas o imã de Deus disse, não, ele é meu. Ele é meu e eu vou guardar. Mesmo porque joelhos clamavam e confiavam na fidelidade de Deus, em preservar a sua vida. Hoje é uma manhã especial para você. Deus vai te dar vitória interna. Este medo que causa assombros, insônia, guerras terríveis, em algum momento sensação de perseguição, como se fosse uma síndrome do pânico espiritual, que é uma condição grave. Isto vai sumir esta manhã aqui. Deus vai te deixar leve. E o nosso Deus diz que vai criar porta nova a teu favor. E vai engrandecer o nome dele na tua história. E muitos foram os dias que em avenidas muito repletas, você olhou e disse, Deus, o Senhor me enxerga. Até quando eu vou viver deste jeito? O Senhor me ama. Por que para mim dá tudo errado? Olhando para tudo e todos, parece que todos têm um sorriso nos lábios ou conseguem ser dissimulados. Mas o Senhor diz que você olhará entre estes muitos, lá, vamos dizer, na 25 de março, e vai dizer, eu não sou mais um, o Senhor me resgatou e me deu vitória, e eu posso ter um planejamento para o amanhã, eu vou ter uma casa abençoada, eu vou ser um pai de família abençoado, e o nome do nosso Deus será louvado na tua história. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós, às vezes, ficamos com medo, sim, dos amonitas e moabitas, porque são terríveis. Mas a vitória do povo foi garantida. Alguns anos se passaram. Somos ou não imediatistas? Viemos buscar a palavra hoje. Estamos ouvindo uma promessa para nós. Mas a gente quer que aconteça amanhã. Não é? Não é? Amanhã. A gente quer que aconteça amanhã. Se não acontece, misericórdia. Não foi Deus que falou, eu me iludi. Apesar daí eu gosto de chamar a sua atenção a Jeremias, lá em Lamentações. Ele me iludiu, iludido eu fiquei. Não é? Eu fiquei iludido. Olha aí Jerusalém, tudo destruído. Outrora tão formosa, bonita. Olha lá, ó. Os cânticos, os louvores não estão mais aí. Mas aí o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro o seu povo, éramos como aqueles que perderam até a noção das coisas. Voltamos cantando e louvando ao Senhor. E aí acreditaram que Ageu diria, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Vocês não serão mais cativos para serem ajustados com Deus. Ele vai levar cativo, o cativeiro vem chegando, Jesus Cristo, a redenção e a história vai mudar. Aleluia. Ele alablojou e alacaiamou e esse adaiamondiácia. Aleluia. Mas vamos lá. Moabita e Amonita é astuto, e como humanos cedemos. Mas o Senhor está nos convidando hoje a acreditarmos, Deus destruirá inimigos nossos. Deus vai colocar ponto final em algumas provas. Sim, acredite, tome posse. Mas é muito poderoso, tem influência, tem ótimos amigos. Deus está dizendo que destruirá. E que o que podem ter levado de ti, ou que tem intenção de levar, não levarão, se levaram, devolverão. E o que sobrar deles lá,
A Bíblia está dizendo, nós aqui seremos vitoriosos. Ele repartirá conosco. Pare de desanimar. Pare de reclamar, de chorar pelos cantinhos, de dizer onde está o Senhor, que não suporta mais, até quando? Enamando de Essai, Oblovassai. Davi disse, até quando, Senhor? Mas ao mesmo tempo ele gritou para ele, espera, ó minha alma, no Senhor, porque você ainda vai louvá-lo pela salvação que veio. Pare de ter medo de Moabita e Amonita. Poderoso é o Senhor dos exércitos. Dele é a terra e toda a sua plenitude. E não há homem que não se incline a ouvir e obedecer a voz dele. Não há. Aleluia. Não há homem que não se incline em ouvir a voz do Senhor. Não há império das trevas que não esteja subordinado ao poder do Senhor. Não há oferenda, sacrifício humano que seja, como na época existia, que esteja acima do poder do nosso Deus. E às vezes nós temos medo, porque somos humanos. Este povo amedrontava o povo de Deus, perturbava, como dizia a minha mãe, torrava. Não é? Os mais antigos dizem assim, não é, Moisés? Torra a paciência. Torra a paciência. A pior coisa que tem é ser testado na paciência. E isso é uma estratégia maligna terrível. Minha querida, de blusa preta aí, tem um detalhe branco. Levante a sua mão, por favor. E isto. O Senhor está trazendo saúde a teu favor hoje. Amém? Um endocrinologista do céu, vou dizer uma especialidade aqui, é com todo respeito, certo? Um endocrinologista do céu, um mastologista do céu, chegou com saúde a teu favor esta manhã aqui. Uma disfunção hormonal terrível, fazendo o organismo estar funcionando de ponta cabeça, sensação de inchaço, dor, mal-estar, peso nos pés e nas pernas, e alguns outros sintomas, mas a mão do Senhor está estendida com cura. Você vai desinchar, você vai ter uma qualidade de vida como era normal. O nosso Deus vai fazer um grande milagre financeiro a favor de vocês, e o nome dele vai ser exaltado nisto aí. Aleluia! Deus me mostra, isso é forma de expressão, certo? Deus me mostra próximo a vocês, como se fossem duplicatas. Ainda existe isso, hoje fala boleto, né? Quando eu era office boy em São Paulo, a dona Missai dizia assim para mim, vai pagar essa duplicata. Às vezes tinha que ir longe pagar essa duplicata. Hoje, se ligar um celular aqui, paga um boleto na hora. Deus me mostra boletos, isso também não é expositivo. Deus me mostra boletos autenticados. Ou seja, o Senhor está trabalhando financeiramente por vocês. Situações serão normalizadas, quitadas. Deus vai honrar o nome dele na história de vocês. E vocês testificarão a aquisição de bens e dirão, foi o Senhor quem fez isso por nós. Porque se olhássemos para as condições era impossível. E é por isso que ele vai chegar. Então, por isso, o Senhor te deixa saudável hoje. A ti do lado, meu amigo, você não vai ter mais dor de cabeça emocional.
tenso, preocupado, com predisposição à dor de cabeça emocional. Até já estava virando para um quadro de enxaqueca. Mas a mão de Deus está estendida sobre toda a condição neurológica da sua cabeça hoje. E a oxigenação, os nervinhos parece que um queria dar curto no outro. A mão de Deus estendeu-se, trouxe cura. Você vai ficar descansado. E vocês vão assistir os boletos acabando e vão dizer, foi o Senhor nosso Deus quem fez isso por nós. Aleluia. Pode preparar o bração aí para trabalhar, porque Deus vai te honrar. Pode preparar o braço forte, os dois, porque Deus vai honrar vocês. E Ele vai criar onde não tem porta, porque Ele é especialista. Tem um louvor que cantam na Assembleia que diz assim, que Ele tem chave de madeira que abre porta na água. É a poesia, não é? Não é lindo isso? E é verdade. Sabe qual foi a chave de madeira que abriu porta na água? O cajado de Moisés. Vai, Moisés, estende o cajado aí, canta. Estende aí, Moisés, o cajado. E o mar vermelho, e o povo passou. Mas quando o faraó ousado, moabita da época, né? Quando o faraózão lá disse assim, vamos lá, vamos matar ele no meio dessas águas aqui. Passou o último israelita. O Senhor disse, mar vermelho, volte a ser mar vermelho. Shum, engoliu todo mundo. Deus é justo ou não é? Mexe com crente que tem compromisso. Com crente que ora. Fiel ao Senhor, que reconhece que é pó. Deus vai destruir moabitas e amonitas. E vai te dar, e vai nos dar vitória. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos, o pastor me deu licença. Então eu quero convidá-los a colocarem-se em pé. Nunca mais eu coloquei e pedi para a igreja ficar de pé. Depois de um dia, quando eu comecei, e eu nem estava ministrando a palavra. Não dá para acreditar, mas eu era ministro do louvor. Então, minha voz não era assim, esquisita como hoje, porque também eu cheguei no Zenta, né? Quando eu disse assim aos irmãos lá no Ipiranga, vamos ficar em pé, e eu estava aqui, e lá é uma catedral, o púlpito lá parece uma fortaleza. O pastor levantou e disse assim, quem mandou você colocar a igreja em pé se aqui tem pastor? Aprenda a hierarquia, porque isso só vai te fazer bem. Aí eu pedi para os irmãos sentarem. Como os irmãos conheciam ele, os irmãos sentaram-se. Aí ele pegou o microfone e disse, podem ficar em pé e adorar ao Senhor. Aí todos os outros dias, quando eu estava fazendo louvor, eu olhava para ele, ele fazia assim, que ele sabia o que eu queria. E se ele fizesse não, eu não era maluco de falar, fique em pé aí, não. São coisas simples, não é? E nem em todo lugar eu falo, porque não sabem o que é religiosidade e dizem que isso é religiosidade. Isso não, isso é ordem e decência, respeito. Eu não posso passar por cima do Beto, nem do Moisés e nem do Moa, porque eles me deram o púlpito aqui, mas me deram liberdade. Eu quero saber se há alguém para Jesus. Alguém que queira aceitar Jesus como Salvador, que está afastado e hoje quer reconciliar-se, saia do seu lugar ou venha até aqui à frente, que nós, a igreja, quer orar por você. Há alguém? Não. Eu quero fazer um convite também, se você está enfermo ou desempregado e crê que hoje é uma manhã de vitória, vem aqui à frente, a igreja quer orar por você. Não se sinta constrangido, isso não é expositivo. Vem aqui à frente, venham os enfermos, os irmãos que estão desempregados. Deus vai abrir porta. Deus vai abrir porta de emprego para você. Deus vai abrir porta de emprego. Isso, venham, meus queridos, venham. Venham que a igreja quer orar. Aí também se tem um moabita e um amonita te perturbando, torrando a paciência, você não suporta mais, vem aqui, vem em ato de fé.
que ele não vai ser justiceiro, não, ele vai ser justo, tá? Vem, irmão, em nome de Jesus. Os demais eu quero que ergam as mãos para cá, como diz Paulo, lá em Timóteo, erguendo as mãos, sem ira nem contenda. E nós vamos abençoar os nossos irmãos nesta manhã aqui. Isto, eu vou esperar a última irmã ali chegar. Tem mais uma aqui, nós vamos esperar. Amém? Jesus, louvado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Nós entramos diante do Senhor agora e te pedimos agora que perdoe as nossas faltas, dificuldades, limitações, ignorância e melhor te servir. Mas eu te peço em primeiro lugar, o essencial que precisamos é a saúde. Então alguns dos teus servos estão à frente porque estão enfermos. Já houve manifestação tua aqui de curas, individualizando algumas pessoas, mas o Senhor conhece quais são as necessidades de cura de cada um aqui. Onde estiver uma enfermidade nos ossos, no sangue, no coração, na pressão, no intestino, no esôfago, enfermidade no fígado, em nome de Jesus Cristo nós repreendemos e ordenamos a cura. Deus, te pedimos também a bênção das portas abertas, o Deus que abre porta de emprego, abre porta aos teus servos que vieram aqui e que precisam se recolocarem no mercado, ou precisam da primeira chance. Abre uma porta especial esta manhã aqui. Eu coloco em tuas mãos também aqueles que vieram aqui, que sofrem perseguições terríveis como moabitas e amonitas, que a tua mão esteja estendida e que se cumpra a tua palavra. E a todos nós te louvamos por este privilégio e te agradecemos pela bênção e vitória. Amém. Amém, meus queridos. Voltem para o lugar abençoados em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, Beto, Moisés, Moa, Tânia e todos os demais aqui da diretoria. Deus abençoe vocês pela oportunidade. Amém, meus queridos.